Podem se assentar, meus irmãos. Nós perdemos alguns minutos preciosos, nosso culto da manhã um pouco mais apertado o tempo, e por conta da tentativa dos ajustes que não deram certo, nós perdemos alguns minutinhos aí importantes. Então, sem delongas, nós vamos abrir a palavra de Deus, retornando ao texto do livro de Provérbios, Provérbios 16, e vamos retomar nossa exposição em Provérbios. Provérbios capítulo 16, versos 29 e 30. Diz assim a palavra de Deus, Provérbios 16, 29 e 30. O homem violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Quem fecha os olhos imagina o mal, e quando morde os lábios, o executa. O homem violento alicia o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Quem fecha os olhos imagina o mal, e quando morde os lábios, o executa. Amém. Palavra de Deus. Amém. A execução dos planos perversos. Título do sermão: a execução dos planos perversos. Depois de algumas semanas, nós retornamos ao livro de Provérbios. Acho que o último sermão que eu preguei em Provérbios foi no mês de outubro ainda. Nós voltamos a nossa atenção nessa manhã, mais uma vez, para algumas outras lições que a sabedoria divina, sabedoria de Deus, sabedoria que vem do alto, que é muito melhor do que a sabedoria que é terrena, que é humana, que é carnal, e que Tiago diz que é até maligna, diabólica. Voltar os nossos olhos, nossa atenção para o livro de Provérbios significa, antes de mais nada, voltar os nossos ouvidos, o nosso coração para ouvir do Senhor aquilo que o Senhor em sua sabedoria tem para nos comunicar. Os versículos 29 e 30 que nós acabamos de ler aqui, meus irmãos, eles são uma conclusão de uma progressão lógica de pensamento, de raciocínio, que o escritor sagrado vinha fazendo alguns versos anteriores a estes. Então, os versos 29 e 30, eles chegam ao objetivo daquilo que o autor vinha desenvolvendo alguns versículos anteriores. Para que isso fique assim um pouco mais claro para você, em síntese, no versículo 27, Salomão ele fala sobre o homem perverso, ou como o homem perverso, o homem mau, o homem cujo temor de Deus não habita no seu coração. Então ele diz que este homem perverso, ele prepara o mal, ele forja o mal, ele desenha planos que são perversos, malignos, destrutivos. Um pouco mais à frente, no verso 28, ele fala sobre como este homem perverso, este homem mau, ele provoca intrigas, conflitos, como ele gera confusões. O verso 28, parte B, ele fala sobre como este homem perverso, ele seduz os amigos. E no versículo 30, o verso 29, aliás, ele seduz os amigos, e no 30 ele executa, põe em execução, de fato, de verdade, os planos pensados. O autor de Provérbios, ele está preocupado muitas vezes em
mostrar aos que temem a Deus o caminho da sabedoria, o caminho da retidão, o caminho daquilo que é bom, daquilo que produz conforto, daquilo que produz paz, que produz bem, mas não sem também relatar e fazer referências, às vezes muito duras, acerca daqueles que planejam em sua mente, em seu coração, forjam planos perversos, ruins, e dedicam as suas mãos a executá-los, a cumpri-los. Nós estamos olhando para uma pequena seção desse capítulo de Provérbios, no qual o autor ele descreve com termos interessantes até, como este homem que planeja, ele põe em execução, e mais que isso, como ele engendra, como ele envolve outras pessoas no seu projeto perverso. Então, os versículos que nós lemos nessa manhã, 29 e 30, eles nos propõem alguns destaques aqui, em 2 pontos, bastante simples e diretos. O primeiro deles, olhando para o versículo 29, quando este destaque vem a título até mesmo de uma advertência, de um cuidado para nós. Mantenha a distância do perverso. Verso 29, relembrando, o homem violento, ele seduz, ele alicia, ele convence o seu companheiro, e ele então guia esta pessoa por um caminho que não é bom. Mantenha distância do homem perverso de intenções, do homem perverso de maquinações. Observe que o homem aqui representado como, ou apresentado como o homem violento, né? O homem violento, ele não somente é violento por causa das palavras que ele pode proferir, as palavras que ele é capaz de proferir, mas ele também é assim apresentado como violento porque ele tem a capacidade de seduzir, de envolver alguém a mais em seus projetos de perversidade. Ele não apenas é mau em palavras, mas ele é também capaz de aliciar, de seduzir, de convencer alguém mais próximo a ele para acompanhá-lo na sua intenção perversa. Ao que parece, esse aliciamento que o autor fala aqui no texto, essa sedução do seu companheiro, como nós lemos, o objetivo disso, o que se presta a esta sedução, é ele obter o apoio de outra pessoa para as suas pretensões ruins, maléficas. Então, o propósito, talvez, se não exatamente conseguir um companheiro que ajude na execução dos planos, mas pelo menos conseguir alguém que, do ponto de vista do apoio moral, por assim dizer, o faça junto a ele. O mau homem, normalmente, o homem perverso, normalmente, o homem ruim de ideias, o homem mau de intenções, o homem perverso de ações, normalmente, ele gosta de ter consigo, de ter ao seu lado, parceiros apoiadores. Ao que parece, a maldade, meus irmãos, se completa ainda mais quando outros são atraídos para fazerem parte da rede de perversidades do homem mau. As quadrilhas se formam, não é? O indivíduo, às vezes, ele quer fazer um roubo e ele parece que precisa de apoiadores, de gente que se some a ele, e 1, 2, 3, às vezes uma rede, uma quadrilha. As intenções perversas, ou o homem de coração perverso, parece desejar e gostar de atrair para si, de colocar ao seu lado, ao seu redor, junto a ele,
outros que com ele compartilham, ou pelo menos o apoiem em suas pretensões. Salomão está olhando para esta realidade dos humanos, do homem caído em seus pecados. Mas observe você, ao tempo em que o texto que nós lemos, ele expõe o homem mau, ele fala que os homens maus existem no mundo, o texto diz que este homem mau é presente em todas as eras, obviamente, não há um tempo em que a sociedade esteja livre de homens com tal capacidade. Observe você que, para além disso, para além de revelar a existência desse homem mau, o texto que nós lemos hoje também fala da capacidade destes homens em atrair o apoio que eles gostam, que eles precisam. Esse texto, portanto, traz uma exortação, meus irmãos, muito, muito importante para nós, uma exortação para que tenhamos atenção quanto ao perigo de fazermos companhia àqueles que são perversos de pensamentos e maus em suas ações. Tenhamos cuidado. E aqui vale lembrar o ditado popular, já que o livro de Provérbios é um livro de muitos ditados, de muitos provérbios, vale, por que não, trazer aqui nesse momento o ditado, o provérbio popular, que diz: quem se mistura com porco, farelo come. Ou alguma coisa mais ou menos parecida com isso. Quem se mistura com porco, farelo come. Então, há um grande perigo, e esse é um ponto de reflexão que o versículo 29 nos propõe pensar. O perigo das associações indevidas, as associações que não são boas, nos associar a nossa imagem com a imagem de pessoas mundanas, maléficas, perversas, associar o nosso nome, associar a nossa família, associar os nossos negócios com pessoas de índole duvidosa, com pessoas perigosas. Aqui há, portanto, uma exortação quanto à associação com aqueles com os quais nós não deveríamos nos associar. Associações indevidas, ruins, tendem a trazer danos, às vezes danos severos, resultados muito ruins, catastróficos, por que não? Quantas pessoas já não experimentaram dores e angústias tremendas, porque ainda que não tendo a intenção ou premeditando fazer coisas ilegais, ilícitas, ruins, mas por algum motivo se associaram, se aproximaram de pessoas assim. E na hora, como se diz no popular, que a casa caiu, não caiu somente sobre a cabeça do homem mau, perverso, também caiu sobre a cabeça daquele que apenas se aproximou um pouco mais do que deveria, ou quem sabe do que poderia. As associações são indevidas, são um problema. E às vezes o cristão, ele é tentado nessa coisa de associação indevida. E isso põe em xeque, põe em risco e a perigo o testemunho cristão, põe em xeque o nosso histórico como cristãos, como filhos de Deus, como servos de Deus, e nós podemos estragar um histórico tão bom, tão bonito, um testemunho, porque nós nos aproximamos indevidamente demais de alguém que a gente não deveria, ou pelo menos a gente deveria estar um pouco mais atento. A gente pode fazer um esticamento desse pensamento e nos lembrar de quando o apóstolo Paulo, ele adverte, escrevendo aos Coríntios, com respeito ao jugo desigual. É um tipo de associação indevida. O jugo desigual, o colocar-se
no mesmo jugo com alguém completamente diferente, distinto. O jugo, aquela ferramenta, aquela peça, aquele instrumento que une os bois, os animais. Você não pode colocar jugos desiguais para animais diferentes. A tendência dos problemas são grandes. Então, estas associações ou colocar-se em jugo desigual, Paulo já nos adverte, isso é perigoso, isso é ruim, isso é mal, isso não é apropriado ao cristão. O perigo dessa associação, mais diretamente pensando sobre o que Salomão escreve aqui no verso 29, o perigo dessa associação com o perverso, com o mal, com o imoral, com o homem de índole duvidosa, de intenções ruins, não é somente, veja, o perigo desta associação não é somente porque as pessoas ao nosso derredor poderão apontar o dedo e nos reprovar. Veja com quem ele anda, veja com quem ela vai passear, veja com quem eles estão se associando. Não, o perigo real não diz respeito apenas à possibilidade de que pessoas outras apontem o dedo e digam: vejam com quem eles estão andando. Mas o perigo muito grave aqui desta associação é que, via de regra, as nossas associações tendem a exercer algum grau, algum nível de influência em nós. Nós não somos imunes às influências, quer boas, quer ruins, quer positivas, quer negativas. E isso significa que nós temos que selecionar bem nossos círculos mais íntimos de amizade. Nós temos que nos cercar daqueles que, como nós, temem o Senhor. Isso não significa absolutamente um deslocamento radical do mundo ou das relações com aqueles que não creem no Senhor e não o seguem como nós. Mas tem a ver com uma consciência esclarecida, com uma percepção clara, nítida. Até que ponto nós podemos chegar e qual é a hora de parar e até mesmo de retroceder, e a hora de dizer não e de estabelecer exatamente os marcos que limitam as nossas relações com aqueles que vivem na alienação de Deus e vivem na obscuridade deste mundo. Às vezes, quando cristãos começam a romper estes limites, começam a estabelecer relações de associações indevidas com os incrédulos, eles começam a sofrer uma chuva fortíssima de influência. Estas influências são muito sutis, na maioria das vezes. São de meras sugestões, de meras proposições, de meras propostas sutis, muito suaves, que vão se alocando na nossa mente, se alocando, arrumando um aluguelzinho, um quartinho, um kitnet no nosso imaginário, e daqui a pouco a gente começa a pensar que talvez não é tão absurdo assim, que não é tão ruim assim, ou que talvez realmente Deus não se importe com certas coisas. Então nós devemos ter cuidado com as associações, não apenas porque as pessoas podem dizer veja, mas porque nós podemos ser influenciados a exatamente cair na rede dos planos maus, dos homens perversos, e acabar caindo na prática dos erros que o Senhor reprova, porque nós agora nos associamos tanto que parece estranho não praticá-los. Não parece assim à primeira vista, mas há subentendida uma mensagem ou uma reflexão acerca de santificação no verso 29.
Não é somente pecaminoso praticar o que é mal, mas a simples aprovação do que é mal também é pecaminosa. Provérbios 2, versículo 15, fala do caminho do homem violento. Como é que Provérbios 2,15 fala desse caminho do homem violento? Fala que esse caminho são veredas tortuosas e um caminho de iniquidade. Cuidado com as grandes amizades estabelecidas com os que não creem em Jesus Cristo. Cuidado. Estas amizades podem exercer forte influência e grande poder de associação, ao ponto de que, se não praticando exatamente o mal, comecemos sutilmente em nosso coração a não condenar o mal, a aprovar o que é mal. Isto também é pecado. Quem se faz companheiro do homem que caminha por esse tipo de caminho perverso, por essas veredas tortuosas, Provérbios 2,15, colocará os pés na mesma lama em algum momento. Sabe o que diz Isaías 59,8? Isaías 59,8 diz que todo aquele que andar por esse caminho não tem conhecimento da paz. E nós fomos chamados para servir o Senhor da paz, seguir o Senhor da paz, príncipe da paz. Nós somos o povo da paz e não o povo da guerra, porque nós conhecemos o caminho, e o caminho qual nos está apontado pelo Senhor verdadeiramente é o caminho do bem, é o caminho da graça, da misericórdia, e é neste caminho que nós queremos ter os nossos pés. Amém. É neste caminho que nós queremos ter os nossos pés palmilhando. Nos esforcemos por isto, meus irmãos. Nos dediquemos a isto. O segundo destaque deste texto está no verso 30. Nos fala sobre a execução exatamente dos planos maus. A execução dos planos maus. Veja, diz o texto, quem fecha os olhos imagina o mal. Quem fecha os olhos, imaginação, projeta o mal, cria na sua mente o mal. Quem morde os lábios, executa, realiza. Esse texto aqui, ele está avançando um pouco mais. Ele fala desse homem mau, perverso, levando a efeito, a execução seus planos, como Judas. Vocês lembram de Judas? Judas, ele imagina a traição. Judas, ele pensa sobre o que ele poderia fazer para tirar algum proveito. Porque é interessante notar, abrindo um parênteses acerca da traição de Judas. Alguns domingos recentes nós andamos pensando sobre isso aqui. Mas abrindo um parênteses, é interessante notar, pensar acerca de Judas e sua traição, que Judas, ele tem um propósito ao trair o Filho de Deus. Há um objetivo pessoal que ronda o seu próprio coração. Em determinado momento, Judas vê uma grande oportunidade de ganhar dinheiro. Lembram quando aquela mulher foi a Jesus e derramou um preciosíssimo perfume, perfumando o Senhor antecipadamente para a sua morte? Um vaso de alabastro, um perfume caríssimo. E quando Judas viu aquela cena, aos seus olhos um desperdício absurdo, ele disse, não se poderia fazer esse desperdício, isso poderia ser vendido, né? O dinheiro distribuído entre os pobres. Mas que palavra tão piedosa, não? E às vezes nós, como crentes, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente olha para uma coisa para outra e a gente tem algum tipo de raciocínio e palavra um pouquinho parecida com Judas. Mas para que fazer isso? A gente podia vender e dar para os pobres. Mas por que fazer isso? A gente podia fazer aquilo outro.
E isso parece muito piedoso saindo da boca de Judas. Quem olha assim pode pensar, rapaz, esse camarada ele era um crente naquele momento, porque ele está preocupado com quem? Os pobres, os desvalidos, os moribundos, os necessitados, os andrajosos. Não fosse exatamente o que João vai dizer no capítulo 12, quando, tendo feito a observação certeira de quem era Judas, ele diz: Judas era ladrão, ele era o tesoureiro. É triste, olha, gente, essa imagem pegou pesado para Judas, porque ele era o tesoureiro do colégio apostólico. E é muito bom quando a gente tem tesoureiro, uma tesoureira, um tesoureiro fiel. A igreja tem, graças a Deus. Mas quantas empresas já não sofreram grandes danos e perdas? Igrejas que já não afundaram economicamente, porque o tesoureiro, a tesoureira, a pessoa que ocupava aquele cargo não era fiel, não é? Eu conheci o caso de uma igreja cuja pessoa amanheceu e não anoiteceu, e com seu sumiço sumiu o dinheiro do caixa da igreja. Um escândalo maior do mundo naquela cidade, naquele momento. Um escândalo triste, não é? É como esfaquear o coração da própria igreja. Judas era desse tipo. Então é uma bênção ter quem cuida das finanças da igreja, crente, fiel, zeloso. Mas Judas, ele não era isto. Judas era um ladrão. Judas cuidava da bolsa. Judas era o tesoureiro do colégio apostólico. E Judas viu a oportunidade de ganhar um bom dinheiro com aquele perfume que a mulher derramou sobre o Senhor. E Jesus disse uma palavra assim extraordinária, né? Ele disse: os pobres, vocês vão ter eles todos os dias. Vocês têm outras oportunidades de ajudar os pobres. Essa mulher fez por mim. Ela me preparou para a minha morte, para o meu sepultamento. Então, cada coisa no seu lugar. Mas Judas, ele, ao trair Jesus, ele vai em busca daquilo que ele não pôde ter naquele dia. Ele planeja, ele pensa, e voltando para o raciocínio do versículo, ele pensa no que fazer, e na hora certa ele executa o plano, porque o verso 30 está dizendo exatamente isso, que o homem violento do verso 29, o homem que pensa, o homem que alicia, o homem que seduz alguém para lhe apoiar, para lhe dar apoio, e talvez até mesmo para com ele realizar o mal. Agora no verso 30 o escritor diz: ele fecha os olhos, ele imagina, ele aperta os lábios e ele faz o que ele imagina. Então os versos estão muito bem conectados. Esse fechar de olhos, esse morder dos lábios, fala dos planos maus em execução. E essas expressões, ou essa expressão de olhos que se fecham, de lábios que se mordem, significa, tem um teor, o sentido exato é que há pensamentos tão profundos no coração e que há propósitos tão determinados que inevitavelmente serão executados. É a mais convicta deliberação, convicção do coração em fazer aquilo que foi pensado. É como uma força poderosa que move o indivíduo sem que nada possa impedi-lo de fazer aquilo que ele decidiu no coração. E aqueles que vivem distantes do temor do Senhor, eles se gabam de suas maldades. Os homens mais distantes do temor de Deus se elogiam, se gabam, se satisfazem. A realização das perversidades do seu coração são para estes como troféus, são prêmio da alma deles. Eles fazem, eles dizem: não é porque estou na minha presença, aprendi ontem, não é porque estou na minha presença,
eles se gabam, eles se elogiam. São os troféus, são os prêmios da alma do perverso. Realizar o que foi planejado. É assim que o apóstolo Paulo, quando escreve Efésios 2, que nós lemos nessa manhã, é assim que ele descreve os homens espiritualmente mortos. E como é que ele faz isso? Efésios 2 ele diz: estes homens mortos, perversos, iníquos, que é sobre eles que o autor de Provérbios está falando. Ele não está falando de um crente, está falando de alguém ímpio, de alguém perverso, de alguém que vive longe do temor de Deus. E Paulo então ele diz que eles andam segundo as inclinações da carne. Eles fazem a vontade da carne, eles fazem a vontade dos pensamentos. A carne e os pensamentos conectados. E qual é o resultado disto? Certamente não é nada bom. A título de conclusão e aplicação para nós, ouvindo acerca destas coisas, observando atentamente o que Salomão nos escreve aqui, o conselho que nos cabe acolher por fim se apresenta em 4 partes. Primeiro deles, saibamos, meus irmãos, nos distanciar de pessoas perversas. Outro domingo eu falei sobre pessoas tóxicas que adoecem, né? Como veneno, como gás venenoso, pessoas tóxicas. Nós precisamos saber nos distanciar de pessoas imorais, perversas, que fazem o mal, que praticam o mal, sem nenhum escrúpulo, sem nenhum receio do que fazem, sem nenhuma dúvida acerca daquilo que estão fazendo. Nós precisamos nos distanciar e não nos associar com pessoas assim. Em segundo lugar, que a nossa consciência esteja segura de que a simples aprovação intelectual, sentimental daquilo que é pecaminoso também é condenado por Deus. Não apenas o fazer, mas o assentir, mas a aprovação mental, intelectual, isto é também reprovado por Deus. Então que a gente possa reprovar em nossa mente e em nosso coração aquilo que se faz de pecado, aquilo que é mal, e não acolher intelectualmente, sentimentalmente. Em terceiro lugar, que o nosso prazer não esteja nunca aquilo que é mal. Eu sei que a gente faz coisas ruins. Eu faço coisas ruins que não deveria, eu peco, você também peca. Não é? Ninguém aqui é querubim ainda, né, Manuela? Só alguns entendem o que eu falei agora. Ninguém aqui é anjo, nem agora, nem nunca será. Mas o fato é que todos nós fazemos o que não devemos fazer em algum momento ou muitas vezes. E nós precisamos nos arrepender disso. Amém. Nós precisamos nos arrepender. Mas, meus irmãos, que o nosso prazer sincero não esteja naquilo que é mal, mas sempre naquilo que é bom, sempre naquilo que é agradável a Deus. Se o nosso coração for exercitado nisso, se o nosso coração for exercitado em amar o que é justo, o que é bom, nós vamos ter maior capacidade em Deus de reconhecer o que é mal, de nos arrepender de fazer o que é mal, porque o nosso coração está sendo exercitado no que é bom. E ainda que uma força em nossos membros carnais, em nossa carne, essa força das inclinações dessa condição ainda, que é temporária, que vai passar quando formos glorificados, ainda que isso lateje em nós,
nós seremos mais capacitados, porque o nosso coração está mais exercitado no amor e no bem, e nós seremos mais capacitados a reconhecer, a lutar e a nos arrepender diante de Deus, e então nós devemos ter prazer naquilo que é bom. Em quarto e último lugar, que nós sempre tenhamos em mente, sempre tenhamos em nossa mente, que se o bem praticado retorna para nós, de alguma maneira, o mal voltará e cairá também sobre a cabeça do que o pratica, como uma chuva torrencial. Se nós sabemos que o bem retorna, o bem que fazemos retorna, de alguma maneira retorna para nós, não nos esqueçamos que o mal praticado, ele também retorna e caindo como uma chuva sobre a cabeça. Provérbios 11, 27. Sabe o que diz? Diz o seguinte, Provérbios 11, 27. Quem procura o bem alcança favor. Quem procura o bem alcança graça, favor. Mas ao que corre atrás do mal, este lhe sobrevirá. O que corre atrás do mal, que se dedica ao mal, o mal cairá sobre ele, como uma pedra. Mas o que procura o bem alcança a graça, o favor. Sejamos perseguidores do bem. Procuremos o bem. E diferente do título deste sermão, a execução dos planos maus, sejamos adestrados e aplicados em executar as coisas boas, para a glória de Deus, para nosso bem. Amém. Nós vamos orar. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por Sua palavra e nos preparando para o que ainda há de vir nessa manhã. Nosso bom Deus, muito obrigado, porque a cada um de nós aqui, teus filhos e filhas do Senhor, salvos, redimidos, que temos o Espírito Santo que nos cela, o dom do Senhor em nós. Graças te damos, Senhor, que nos ajude o Senhor a guardar o nosso coração, a nossa mente, à vista das coisas que nesta manhã nós recebemos, a fim, Senhor Deus, de que exercitados no bem, estabelecendo as nossas mais benéficas associações, relacionamentos saudáveis, sendo uma bênção e sendo abençoado, que nós possamos, Senhor, crescer, nos desenvolver como cristãos, amar o bem, rejeitar o mal. Ó Deus, aplica tudo de verdadeiro, tudo de justo e necessário ouvido nessa manhã, nossa vida, o nosso coração, a Tua igreja, e nos fortalece, nos edifica. Abençoa o Teu povo, Senhor. Mais uma vez nós te pedimos que o Senhor seja conosco para a Tua própria glória, em nome de Jesus e para a alegria do nosso coração, é que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.